Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso culto. Convido todo mundo a ficar de pé e abrir a Bíblia no Salmo 31. Salmos, capítulo 31. Salmos, capítulo 31, diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos da morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém, irmãos? Então, esse salmo é um salmo de lamentação, né? Nos apresenta a aflição agudíssima do salmista, mas ao longo, né, do decorrer do salmo a gente vê, né, que Davi se encontra tão fortalecido na mente, espiritualmente, que ele glorifica a Deus, né, por sua bondade. E nós estamos no segundo culto do ano, né, segundo dia do Senhor de 2023, e que maravilha podermos contar, né, e olhar esse ano com esperança, sabendo que mesmo as dificuldades e aflições que nós certamente, né, vamos passar como em todos os outros anos, ainda nesse ano nós poderemos contar com a benignidade do nosso Deus e também dizer como o salmista disse, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Amém? Esse salmo ele fala das angústias de um homem no mundo de angústias, mas que conta com Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdias, que é rocha e refúgio para todos aqueles que buscam nele, que buscam ele. Então, e ali, nesse refúgio maravilhoso que é o Senhor, as angústias elas não sobressaem a firmeza da alma daquele que encontra força no Senhor. Mesmo o Senhor, de onde procede toda a plenitude da alegria, ele enviou seu Filho para mergulhar nesse mundo de trevas, tristezas, angústias, para experimentar as nossas trevas, tristezas e angústias. E ele foi tido como o homem de dores que sabe o que é padecer, mas ele que é a luz dos homens, o sol da nossa esperança, nossa salvação. E que a gente lembre disso nesse ano. Amém? Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, a sorrir eu pretendo levar a vida, porque chorando eu vi a mocidade perdida, e no fim da tempestade o sol nascerá. O cristão pode reformular essa frase dizendo, a gente pode passar pela tempestade sorrindo porque o sol já nasceu. E o sol da esperança, o sol da nossa esperança se mantém intacto, apesar das tribulações, apesar das tempestades que vierem. Então que nós possamos nos lembrar disso nos dias difíceis de 2023. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza,
e tudo que nós precisamos. Que assim como esse salmo extraordinário que nós lemos aqui, nós possamos confiar no Senhor nas nossas angústias, porque nas mãos do Senhor estão os nossos dias, estão os meus dias. Que sejamos fortes, valentes e que o nosso coração se revigore no Senhor, porque nós esperamos nele. Amém? Vamos fazer uma oração e depois cantar algumas músicas. Senhor Jesus, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Deus, nós olhamos para esse ano que se inicia com muita esperança, com muita alegria, porque nós esperamos em Ti, Senhor. Porque o Senhor é a nossa rocha, porque o Senhor é a nossa fortaleza. E nesse culto nós queremos Te glorificar por essas coisas, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor enviou o Seu Filho para ser o sol da nossa esperança, para ser o nosso Redentor, aquele que perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, e que nós possamos glorificar o Teu nome nessa manhã, para a honra e para o louvor da Tua glória. Amém. Vamos cantar? Algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
da escuridão, livrou-me da escuridão. Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, e agora me regozijo desde que Ele me aceitou, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração, pois o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus, nós louvamos ao Senhor por
sua imensa graça, por seu imenso amor. E sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo domingo do ano, segundo culto do ano. Que alegria ter vocês aqui. Dias quentes, dias de férias, mas dias de louvar ao Senhor. Mais uma vez eu quero desejar a todos vocês que este ano seja um ano de bênçãos, um ano de alegria, um ano de paz na casa de todos vocês, um ano com saúde, e um ano de provisões na casa de todos. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa série, ensinando já há uns 3 ou 4 meses sobre o Sermão do Monte. E quem tem puxado esses ensinamentos, principalmente o William e o Jean, Hoje o Jean está viajando, não pode estar aqui, mas hoje é o dia do William, trazer a palavra. Ele iria trazer essa palavra no ano novo, mas aí ele me pediu para trazer uma palavra de novo para os irmãos. E hoje ele vai falar sobre o meu texto favorito do Novo Testamento. E essa é uma responsabilidade muito grande que ele tem, que eu já preguei umas 500 vezes esse texto. E eu quero ouvir, hoje a gente quer ouvir, ele me prometeu que vai me surpreender. Mais uma vez, meus irmãos, eu ouvi uma palavra, não vou jogar essa responsabilidade sobre ele, só estou descontraindo um pouco aqui, porque uma vez eu ouvi uma palavra, eu ia pregar num congresso e depois de mim tinha, o pregador era o pastor Joel Estevanato, que é um bom pregador, um pregador bem conhecedor da palavra. E aí tinha o pastor Marcos Miranda e ele disse: o Rogério vai pregar antes do Joel. Que responsabilidade. Dizer assim, tadinho do Rogério. Aí, mas depois ele conferiu, mas se Deus estiver com o Rogério e não com o Joel, tadinho do Joel. Mas se Deus estiver com o Joel e não estiver com o Rogério, tadinho do Rogério. Mas com certeza Deus está com ele. E nós vamos ter hoje uma palavra que vai nos edificar muito, porque é uma palavra para o nosso ano, meus irmãos. Uma palavra para o nosso ano. Então, ouça bem essa palavra, assimile essa palavra e vive essa palavra neste ano. Então, que Deus te abençoe, William. Deus te abençoe. Ele e o Jean estão trazendo exposições maravilhosas aqui, domingo após domingo. Deus te abençoe, William. Aliás, damos as boas-vindas aos pais do William, que estão aqui hoje. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês. Então, depois de uma introdução dessas, foi até sem jeito. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar pregando para vocês essa manhã de domingo, iniciando nosso segundo culto do ano. Eu peço só que todos se coloquem em pé para a gente fazer a leitura do texto. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Capítulo 6, do versículo 9 ao 13. A palavra de Deus diz assim: portanto, quando orares, ores assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, que com a tua graça, nessa manhã, possamos meditar nesse texto e sair daqui ricos em sabedoria, mas também com os teus ensinamentos para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Então, como o pessoal da casa já sabe, a gente está nessa longa série aí do Sermão do Monte. Eu, o Jean, o Rogério, o Natan também já participou. Então todos nós estamos empenhados
a trabalhar o Sermão do Monte. E, recapitulando, assim, toda semana a gente vem aqui e recapitula o que a gente aprendeu desde o início, desde o capítulo 5, né? Passando hoje mais ou menos tudo que a gente já viu. A gente viu o caráter do cristão na primeira parte, a influência no mundo e suas boas obras, que são as bem-aventuranças, né? Todo mundo já escutou os bem-aventurados. Depois a gente viu a segunda parte, definindo melhor esse caráter, né? Que Jesus não veio revogar a lei, mas sim cumprir perfeitamente essas leis, nas quais os fariseus não estavam cumprindo, né? E a terceira parte, Jesus reafirma os valores da piedade judaica em seus atos de justiça, que é onde a gente está hoje, que é a doação, que eu já falei, né? A oração, que o Jean introduziu, e o jejum. Então, aqui Jesus vai dar um resumo do que fazer, o que a gente não deve fazer, como a gente deve se comportar, diferentemente do que os judeus, os fariseus daquela época estavam fazendo. Então a gente não deve ser como os fariseus. A gente viu na semana retrasada o Jean, ele, na introdução desse texto do Pai Nosso, falando como a gente deve orar, como a gente deve se comportar no nosso momento de oração, né? Não querer ser visto, orar em secreto, sem ver as repetições, e que por isso a gente recebe uma recompensa. Assim como na doação a gente viu, a gente recebe uma recompensa. Agora, após tratar disso, Jesus está dizendo para nós: e vocês devem orar assim. Então, o que vocês não devem fazer e como vocês devem fazer. Então, hoje a gente vai ver como a gente deve orar, tá? E a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, tanto os protestantes, católicos, até nos cultos ecumênicos é orado a oração do Pai Nosso, né? Então, é uma oração universal. E hoje a gente vai ver um pouquinho com essa grande missão que o Rogério me deu, e que ao abrir o comentário para estudar esse sermão, o Martin Lloyd Jones, ele já começa dizendo que não é qualquer pregador que consegue pregar a oração do Pai Nosso, que é um grande desafio, um maior desafio. Então eu abri, logo para iniciar o comentário, já tem essa frase do Lloyd Jones, daí o Rogério já falou que não era uma missão fácil, mas o Lloyd Jones. Então hoje a gente poderia ter dividido por duas, mas eu vou fazer todas as 6 petições que tem na oração do Pai Nosso, né? As 3 primeiras para Deus, em a forma de adoração, e as 3 últimas para as nossas necessidades, então, para o homem, tá? Eu vou fazer as 6 hoje. Se eu passar um pouquinho do horário, até eu vou cuidar. Não se desesperem, tá? Mas porque realmente é um texto que a gente deve trabalhar bem e meditar bem nele. Então, a oração do Pai Nosso foi dada por nosso Jesus como um modelo de oração cristã. Aqui ele está ensinando seus discípulos como orar. Primeiro ele mostrou como se deve fazer, agora ele está dando um modelo. Não, vocês têm que orar assim. É um modelo a ser copiado. Não sempre copiado, mas é um modelo a ser seguido, de como se chegar ao Pai e o que pedir, né? Então, eu separei também 2 proposições para o pessoal das aulas aí que se interessa bastante por isso. 2 proposições com 3 pontos que seriam as petições em cada proposição, tá? E a primeira proposição é: a adoração que manifesta a glória do Pai é essencial em nossas orações, que são do versículo 9 ao 11, tá? Então, portanto, quando orais, ore assim: Pai nosso que estais no céu. O que seria o Pai Nosso? Já começa dizendo Pai. Essa palavra é muito forte. Pai é um ser que nos cuida de nós, o meu tá aí, a intimidade do Pai, né? E o Pai é um termo familiar. E depois segue dizendo que estais no céu. Ou seja, aparentemente mostra uma reverência de grandeza, que estais no céu. Algo grandioso. Então, um Pai que é um ser majestoso, que estás no céu. E a gente já pode chegar diante de Deus chamando Ele de Pai. Isso é magnífico, é maravilhoso. Como a gente pode chegar para um ser tão exaltado, tão grande, que estás no céu, e chamar Ele de Pai. Então, esse é um dos pontos principais da oração, é o início. E a ser chamado de Pai é sinal que a gente tem uma relação íntima com esse Pai, com Deus. Então, só podemos chamar Deus de Pai
porque somos filhos dele. E ao ser filho dele, a gente presume que a gente é um cristão genuíno, regenerado, para chegar até Deus e chamá-lo de pai, reconhecer essa paternidade, tá? Então, os primeiros 3 pedidos agora que a gente vai ver expressam a preocupação com a glória do Pai. Então, o primeiro pedido é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição, santificado seja o teu nome. Muitas vezes a gente ora e passa despercebido o sentido de cada petição dessa, ou então a gente ora e não mentaliza as petições existentes dentro desse texto, né? Então, essa primeira, santificado seja o teu nome, o vocábulo santificado significa reverenciado, considerado santo. Então, a gente inicia a oração dizendo santificado seja o teu nome, fazendo reverência ao nome de Deus, ao nome santo de Deus. E os judeus usavam o nome Yahvé, né? E todas essas letras para os judeus, o vocabulário dos judeus, né, era sagrado, era um nome sagrado que eles tinham todos esses erros que Jesus está contestando, que a gente viu ao longo do Sermão do Monte. Mas uma coisa também boa que eles tinham era essa reverência ao nome, ao santo. Ele era um santo exaltado, então os judeus tinham essa reverência ao nome de Deus, né? Eles tinham muitas vezes até receio de mencionar o nome de Deus, Yahvé. Então para eles havia essa noção de que o nome de Deus é santo. E para muitos crentes, hoje em dia, infelizmente, não tem a magnitude desse nome, né? Dessa santidade, chegado ao Pai sem reverência alguma, enfim. Então a gente tem que ter essa noção de quão santo é o nome de Deus. Por isso que Jesus, ao nos dar um modelo de oração, ele começa dizendo: santificado seja o teu nome. O nome aponta para Deus e tudo quanto o nome representa seja honrado entre os homens. Então aqui, esse santificado seja o teu nome, na verdade ele quer que a gente aponte para o nome de Deus, para a grandeza de Deus, e para que o mundo veja essa grandeza, para que tenha essa reverência, veja em nós essa reverência ao nome santo de Deus, né? E tem uma frase do Spurgeon que ele disse assim, a gente não pode chegar com o pão nosso de cada dia, não, o pão nosso de cada dia muitas vezes não vem antes do reino, ou antes do santificado seja o teu nome. Então muitas vezes a gente chega a Deus já com o pão nosso de cada dia, pedindo já nossas coisas, e esquece dessa santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então muitas vezes a gente chega diante de Deus já pedindo, e não trazendo essa reverência, não mentalizando toda essa magnitude que é Deus, tá? Então, santificado seja o teu nome, na verdade, é aquilo que a gente encontra no Deus Santo. E o modo como a gente chega diante dele, com honra, reverência. E por isso a gente inicia a primeira petição com santificado seja o teu nome. Então, engrandecei o Senhor comigo e a todos lhe exaltaremos o nome. Diz o Salmo 34, versículo 3. Aí você pergunta, se Deus é eterno, autoexistente, absoluto, perfeito em todos os seus atributos e qualidades, como que os homens fracos e imperfeitos, como nós podemos engrandecer a Ele? E às vezes é uma pergunta que a gente faz, né? Pô, mas Deus é tão exaltado, o que vai adiantar a gente já chegar dizendo santificado seja o teu nome, exaltando a Deus, se Ele já é exaltado? E o salmista mesmo responde, né? O salmista diz, engrandecei, não quis dizer que podemos acrescentar alguma coisa, alguma grandeza a Deus. O salmista aqui, nesse versículo que eu trouxe, 34, versículo 3, engrandecei o Senhor comigo a todos e lhe exaltaremos o seu nome. Ele não está dizendo que o Senhor precisa, tem essa necessidade de ser engrandecido por nós, né? Mas, na verdade, nós que temos essa necessidade, e é um dever do cristão essa necessidade, por exemplo, aqui, mas quis dizer que o seu interesse era que a grandeza de Deus transparecesse cada vez mais imensamente entre os homens. Então,
Podemos exaltar o nome do Senhor por meio das palavras, mas também por meio das nossas vidas. Ao exaltar o nome do Senhor por meio de palavras, a gente mostra essa reverência por meio de nossas vidas. E não adianta nada também a gente só exaltar por meio das palavras, né? Requer também que a gente exalte a Deus por meio da nossa vida. E é aquilo que a gente sempre vem falando, que a gente deve viver a nossa piedade cristã, a nossa vida cristã em todas as esferas da nossa vida, seja no trabalho, com a família, com os amigos, em qualquer lugar, não só na igreja ou no ambiente de culto, e sim em todas as áreas da nossa vida. A gente deve levar o nome do Senhor com reverência, honrando o nome do Senhor. E aqui também o salmista declara isso. Que não há essa necessidade de Deus em ser exaltado, mas sim nós exaltarmos e darmos honra a Ele, porque nós necessitamos também disso, tá? Então, o ardente desejo para que o mundo inteiro se prostre diante de Deus. Esse que deve ser o sentido dessa petição. Esse ardente desejo de exaltar o nome de Deus, honrando o nome de Deus. Então, essa primeira petição, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. E a segunda que a gente vai ver aqui, seguindo, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Venha o teu reino e separa como a segunda petição. Todos os comentadores, né, os historiadores e os teólogos separam como a segunda petição. E aí, muitas vezes a gente também nem mentaliza essa parte, venha o teu reino. A gente já pensa no reino de Deus, lá em Apocalipse, quando ser estabelecido aqui, e a gente não pensa que essa frase é para agora, né? Então, e há uma ordem lógica dessa necessidade, um Deus santo e um Deus que é rei, que estabelece seu reino. E o reino de Deus é um governo real, e é um governo perfeito. Não é como os reinados que a gente vê em séries, em filmes na Netflix, que muitas vezes parecem ser perfeitos, mas não são. Ou as monarquias reais, como agora a gente viu partir a Rainha Elizabeth, foi uma rainha muito boa, mas não é uma rainha perfeita, teve suas falhas, né? Mas o rei que estabelece seu reino aqui é diferente, é um rei perfeito. Então, já foi visto que Deus é santo, agora também é rei, com uma soberania absoluta sobre a natureza e sobre a história. Então, a gente sabe que há um reino de Deus estabelecido sobre a história, né? E Jesus vem cumprir esse reino, estabelecer esse reino no meio de nós, e nos deixou algo que pessoaliza esse reino, né? Que é o seu Espírito. Então, e por causa do pecado, existe outro reino, o reino de Satanás, o reino das trevas. Há uma oposição. Há o reino de Deus, mas também há uma oposição, que é o reino das trevas. Mas essa oposição, eu coloquei aqui que é uma oposição fraca, sem representatividade suficiente para fazer uma oposição ao reino de Deus. Ele não consegue obstruir o avanço desse reino. Então imagina aí dois reinos poderosos. A gente pega Game of Thrones, quem está ocupando o trono de ferro, os Targaryen agora na origem ali do Game of Thrones, e aquelas outras cidades que têm seus reinos, eles não conseguem invadir, destruir aquele reino, porque aquele reino é estabelecido, é forte, tem muralhas, tem proteção. Então a gente vive o reino de Deus em nossas vidas, e é um reino que será instituído aqui na terra, hoje no nosso coração, mas esse reino, ele é perfeito, ele não consegue ter essa oposição, não consegue ser obstruído pelo esse reino contrário, por esse reino das trevas, de Satanás. Uma vez que somos chamados, convocados por esse rei, a gente não tem como ser obstruído pelo avanço desse reino das trevas. Então, por isso que somos orientados a arrependermos, porque está próximo o reino de Deus, como diz em Mateus 4, versículo 17. O reino de Deus está próximo, e o reino de Deus vai ser estabelecido aqui. E para não entrar num assunto teológico muito grande, a gente não vai tratar muito sobre o que é o reino de Deus hoje, né? Mas o reino de Deus significa realmente o reinado de Deus, significa a lei de Deus e o governo real de Deus.
que hoje é presente no coração dos fiéis, mas será estabelecido novos céus e nova terra. Então, venha o teu reino. Quando a gente declara venha teu reino, a gente está declarando algo muito poderoso, declarando que o reino de Deus seja estabelecido aqui. E é o dever de todo crente declarar venha teu reino, porque ao declararmos venha teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho, pela propagação do Evangelho, pela fama do Senhor Jesus, então, e pelo governo perfeito de Deus, que é muito diferente dos nossos governos. A gente está fazendo aqui, dizendo venha teu reino, levantando uma bandeira que não é uma bandeira vermelha ou verde amarela, é uma bandeira acima disso, é uma bandeira acima de tudo, é um governo perfeito, que não há falhas como os nossos governos. A gente pode até admirar um governo, pode até admirar algum líder, mas nenhum se compara a Deus, porque o reino de Deus é perfeito em tudo e abrange todas as nossas necessidades, como a gente vai ver hoje. Então, ao declarar venha teu reino, é o mesmo que dizer manifeste-se aos homens. Então, separei uma frase que diz assim, assim como a luz presente está ausente para os cegos e para os que fecham os olhos, assim também o reino de Deus, embora nunca ausente da terra, está ausente para os que o ignoram. Uma frase de Agostinho. Então, o reino de Deus nunca esteve ausente da terra, mas sim para aqueles que o ignoram. Então, a gente espera pelo estabelecimento desse reino, mas hoje a gente sente esse reino estabelecido em nossos corações. E como o que a gente deve fazer com essa petição, com esse reino em nós? Nós devemos acender essa luz desse reino em nossas vidas para iluminar o mundo. E muitas vezes a gente esquece de acender essa luz, levantar essa bandeira e acaba levantando N bandeiras que não pertencem a esse reino. Então, é muito importante que toda vez que a gente orar o Pai Nosso novamente, que a gente declarar venha o teu reino, a gente deve imaginar esse reino estabelecido, avançando e desejar por esse reino estabelecido e forte. Muitas vezes a gente deseja outras coisas, outros reinos, outras lideranças estabelecidas, mas na verdade a gente deve desejar que Deus estabeleça esse reino em nossas vidas e no mundo através do Evangelho. Então a terceira petição é faça-se a tua vontade, e é uma progressão. Lógico que o reino estabelecido, agora a vontade de Deus também é estabelecida, né? Então há uma conclusão lógica da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. É um resultado da vinda do reino entre os homens, será o cumprimento da vontade do Senhor. Ou seja, se o reino é estabelecido, se a gente proclama santo é o nome desse que estabelece o reino, desse reino que vem, logo a vontade dele é cumprida. A gente tem que desejar que essa vontade seja cumprida. Então, faça essa tua vontade, na verdade o cumprimento da vontade do Senhor no meio desse reino, no meio de nós. Então, no céu sempre se cumpre de modo perfeito a vontade de Deus. E essa também deveria ser o desejo do crente autêntico, que na terra todos fizessem a mesma coisa. Martin Lloyd Jones. Então, nosso desejo, assim como no céu, quando a gente começa orando, Pai nosso que estás no céu, a gente deve desejar essa vontade, esse reino de Deus estabelecido nos céus e a sua vontade perfeita, conforme os anjos, seja estabelecida na terra, um local onde há o pecado, há o reino de oposição, o reino das trevas, há Satanás e suas tentações, mas aqui a gente deve desejar esse reino, desejar que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como no céu. Faça essa tua vontade assim na terra como no céu. Também é importante esse complemento do faça essa tua vontade, porque aqui Jesus está dizendo que assim na terra como no céu está estabelecido. Os anjos obedecem os mandamentos, todos os seres regentes seguem a Deus. Lá nos céus, toda a vontade de Deus é estabelecida. Mas aqui na terra, ainda por causa do pecado, muitos não seguem a vontade de Deus. Lógico que os crentes devem viver e devem clamar
que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra. Embora muitas vezes nós não queremos essa vontade, né? Em estado de rebelião, muitas vezes afastados de Deus, muitas vezes por nosso egoísmo, mesmo já chamados por Deus, embora chamados, a gente cai em algumas tolices e deseja ir contra a vontade de Deus. Um exemplo é a série que eu já preguei sobre Jonas. Jonas tentou ir contra a vontade de Deus certa vez e não deu muito certo. A gente sabe onde ele foi parar. E assim nós também, muitas vezes a gente tenta ir contra a vontade de Deus e acabamos nos se dando muito mal mesmo. Então acho que todo mundo que está aqui certa vez tentou ir contra a vontade de Deus e tem um exemplo na vida cristã prática que é algo que não dá muito certo não. Então, ao proclamar faça essa tua vontade, a gente proclama que a vontade de Deus seja cumprida pelos homens que são rebeldes. A natureza obedece a Deus, tudo obedece a Deus, mas os homens, por causa do pecado, por causa do reino estabelecido pelo mal e pela corrupção do coração e também pelas tentações de Satanás, o homem ele tem que buscar obedecer, servir e fazer a vontade de Deus. E muitos não estão. Então a gente deve clamar, faça essa tua vontade, assim na terra como nos céus, como um meio de intervenção no Senhor, da vontade no Senhor aqui na terra, aonde há o pecado. Então assim na terra como no céu, pedimos que os homens, assim como os anjos, obedeçam os seus mandamentos. E essa terceira petição é muito importante, de acordo com a primeira e com a segunda, porque ela complementa e mostra que a vontade do Senhor é a conclusão da parte de adoração, da oração essencial do cristão. Então a gente viu a primeira proposição, as três primeiras petições, no qual é direcionada a Deus como adoração, como reverência. E agora então a gente vai para a segunda parte. Poderia ser feito em duas pregações, mas hoje a gente está fazendo em uma e também mostrando um pouco de cada. E essa também é muito importante porque é um complemento de como a gente deve orar. Primeiro louvando a Deus nas três primeiras e agora a gente vai chegar na parte das nossas necessidades. E, pasmem, Deus também se importa conosco. Por isso que Ele botou essa parte agora. Ele se importa com o seu reino, se importa com o avanço, se importa com a sua vontade e se importa que a gente viva com isso, porque é essencial para nós essa relação com Ele, de adoração e relação de pai com filho, mas também se importa com as nossas necessidades, que nós vamos ver agora. Então, a segunda proposição é: a petição contendo as nossas necessidades é esperada pelo Pai. Então, o Pai espera que a gente chegue a Ele com as nossas necessidades. Se alguém quiser pegar uma aguinha para mim, eu aceito. Então, eu começo aqui com os três últimos pedidos diziam a respeito das nossas necessidades, todos os aspectos da vida, que é o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, obrigado, e não nos deixe cair em tentação. É essas três petições que Jesus nos deixa para complementar as nossas necessidades. Então a gente vê aqui que todo cristão tem as necessidades, todos os seguidores de Deus têm essas necessidades e Jesus nos deixa, nos mostra como a gente deve chegar a Ele diante dessas necessidades, né? Então, todas as necessidades físicas, mentais e espirituais estão incluídas aqui. Então aqui Jesus vai tratar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então a primeira petição é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá-nos hoje. No versículo 11. O pão nosso de cada dia. Existe um debate histórico dos teólogos, né? Tanto dos pais da igreja, dos reformadores, sobre essas petições. E Lutero, eu cheguei mais à conclusão do Lutero e Calvino, que não concordavam tanto com alguns pais da igreja, né? Que diziam que aqui o pão seria, na verdade, a ceia, algo mais espiritual, né? Mas aqui Lutero e Calvino discordam, e principalmente Lutero diz que todas as necessidades
todas as coisas necessárias para a preservação dessa vida estão aqui nessas petições, que são os alimentos, a saúde, o trabalho, pedindo por filhos, pela esposa, um pedido que abrange todas as nossas necessidades físicas dessa vida, né? Por isso que Jesus começa com esse pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que a gente supra todas as nossas necessidades físicas. Então, o Deus Santo, Criador, que está formando o seu reino eterno e que haverá de inaugurar no fim dos tempos, se preocupa com as nossas íntimas necessidades do nosso sustento diário. Então, esse Deus Santo, esse Deus que reina, esse Deus que a gente busca cumprir a sua vontade, esse Deus que é o Pai nosso, ele também se preocupa com as nossas necessidades, com o nosso alimento, com o nosso vestir, com o nosso trabalho. E aqui Jesus deixa um pedido claro que a gente deve chegar diante de Deus e expor as nossas necessidades ao Deus Criador. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 37, versículo 25, que diz assim: jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais vi um justo desamparado. Aqueles que confiam em Deus sempre são supridos. Um exemplo é o próprio Jesus. Quando ele falou de algumas parábolas, ele citou os pardais, que não tem nenhum pardal que cai no chão que ele não saiba. E além disso, ele disse que se ele se preocupa com os pardais, muito mais conosco. Então, Jesus sabe das nossas necessidades. Se para ele um pardal, um pássaro é importante, e ele sabe a atividade desse pássaro, muito mais sabe das nossas. Então, Jesus está conosco, ele sabe de tudo. Deus está no controle da história. E ele vai falar também que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Se tu acha que ele não sabe a tua necessidade, o teu sofrimento, aquilo que tu está passando ali no teu coração, seja uma necessidade física, uma necessidade espiritual, algo mental, algo que dia a dia ele está precisando. Então, se ele sabe, Jesus citou isso, ele sabe todos os detalhes que acontecem na natureza, ele sabe também os detalhes que acontecem em nossa vida. Então, na verdade, esse pedido, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é uma dádiva que Deus deixou para nós chegar a ele. Ele não é um desconhecido. Na verdade, às vezes a gente pensa, mas Deus sabe de tudo. Sabe dos nossos detalhes do nosso coração. Muitas vezes a gente tenta esconder esses detalhes, mas na verdade Deus sabe. Então as promessas de Deus nunca falham. Mas aqui a gente tem que observar uma coisa que é muito importante, né? Essas necessidades referem-se somente às necessidades verdadeiras. Não vai tu chegar e pedir: Deus, eu estou precisando, estou sofrendo muito, quero um carro de luxo, quero uma Lamborghini igual o Cristiano Ronaldo. Eu preciso muito disso. Senhor, eu quero ganhar 30 vezes mais, e tu não faz nada para isso. Não, são as necessidades verdadeiras que a gente precisa, as necessidades básicas para a gente viver. Não algo que a gente acaba botando como essencial na nossa vida, mas não é. Deus não vai cumprir algo que para nós não é necessário, né? Eu quero ganhar na Mega Sena da virada. Não, para mim, me dá o pão nosso de cada dia, Senhor, me dá a Mega Sena da virada. Não é assim. Ou alguns aqui, como eu, pediram: Senhor, me dá o Soares no Grêmio, por favor, Senhor. Não é correto usar esse tipo de oração aqui nas nossas necessidades, no Pai Nosso. Então, o pão nosso cabe somente às necessidades reais das nossas vidas. Então, é um benefício, na verdade. Devemos dizer essas coisas a Deus, não porque Ele não tenha consciência delas, mas devemos pensar na oração muito mais em termos de relações com o pai para um filho, né? O valor da oração é o que ela nos mantém em contato com Deus. Deus sabe das nossas necessidades, mas se a gente não chegar a Ele, as necessidades não serão atendidas. Então, Deus abre essa relação do Pai Nosso para com o Filho, desse Rei majestoso para com o seu servo, para que a gente chegue a Ele e peça, abra a nossa boca e diga as nossas necessidades.
esse rei conhece as necessidades do seu povo, mas o seu povo tem que levar até ele, então, para manter essa relação. Então, aqui a gente vê que é uma relação de pai com filho, mas que tem que ter um contato direto. E para finalizar aqui essa primeira petição, separei uma frase que: se Deus nos desse toda a sua gloriosa graça em uma só parcela, correríamos o perigo de desfrutar da dádiva e nos esquecermos inteiramente de Deus. Como se Deus nos desse um cheque muito valioso, imenso, no qual a gente não ia precisar mais de nada, ia ter tudo ali, mas a gente tirasse de uma vez só. Será que a gente lembraria de Deus, nós pecadores, com o coração voltado ao pecado, lembraria de Deus se a gente ganhasse tudo de uma vez só? Eu acho difícil. Então Deus nos dá um cheque glorioso e a gente tem que acreditar nisso, algo magnífico que supre todas as nossas necessidades, mas a gente tem que sacar de pouquinho em pouquinho. Então a gente tem que chegar diante de Deus aos poucos, e a gente vai recebendo essa graça, vai recebendo essas bênçãos de Deus aos poucos, e é assim que Ele trabalha a nossa vida cristã, nossa vida diária, e a nossa, na verdade, santificação dentro desse processo todo que é a fé. Então, assim que Deus trabalha conosco, que a gente aprenda a chegar de pouquinho em pouquinho e usufruir dessas bênçãos de Deus, que sabe sim das nossas necessidades. Então, a petição de número 2, depois do pão nosso de cada dia, perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui, embora uma vez justificados, enquanto caminhamos por este mundo, ficamos sujos e maculados pelo pecado. Embora saibamos que fomos perdoados, continuamos precisando do perdão para os nossos pecados e nossos fracassos diários. Então, embora a gente seja justificado, porque nós que nos chegamos diante de Deus e declaramos Pai Nosso, a gente sabe que é um Pai, sabe que esse Pai nos acolheu, sabe que o preço pelo qual esse Deus pagou. Então a gente chega diante de Deus sabendo de tudo isso, mas a gente também deve saber que, embora tudo isso aconteça, a gente ainda é pecador, a gente ainda está em progressão, a gente é maculado pelo pecado, a gente deve lutar contra o pecado. Então, essa luta é incessante. Jesus deixa claro aqui: perdoa-as nas nossas dívidas. A gente clama a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós, e aí Deus espera que nós também cooperamos, porque uma vez justificados, a gente deve também perdoar aqueles que nos ofendem. A gente perdoe esses devedores. Se já recebemos o direito de exclamar Pai Nosso, podemos orar também por essa petição, diz o Martin Lloyd Jones, né? Porque fomos perdoados, é que devemos perdoar os outros. E isso a gente vê na parábola do credor, que o próprio Jesus deixa bem claro, né? Que a gente deve também perdoar o credor, o rei perdoa aquele que estava devendo, e aquele que estava devendo vai lá e cobra o seu credor, ou seja, ele não aprendeu nada com esse rei. E assim a gente deve aprender com o nosso rei. Se o nosso rei, que é um Deus santo, que reina, todo-poderoso, um Pai, nos perdoa, muito mais nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Se a gente foi perdoado uma vez por um Deus santo, magnífico, que é o nosso Deus, muito mais misericórdia a gente deve ter com aqueles que necessitam. E hoje no meio cristão a gente não vê esse tipo de ação como comum, infelizmente. Na verdade, a gente vê o cristão como muitas vezes um ser que se acha superior aos demais. Então, dá para ver que a gente não entendeu o Evangelho. A gente deve entender que sim, esse Deus nos perdoa, mas esse Deus também exige que a gente perdoe o próximo. Uma das principais evidências de um verdadeiro arrependimento é o espírito quebrantado e perdoador, diz o John Stott. E analisando esse texto, a gente vê que realmente Jesus não coloca aqui a segunda petição
como algo essencial para o cristão em vão. A gente deve pedir perdão pelos nossos pecados, mas a gente também deve perdoar aqueles que nos que nos ofenderam e que pecaram contra nós também. Então, é a segunda petição, que a gente perdoe, que a gente mostre esse espírito perdoador para os outros e que, através disso, os outros vão enxergar o Deus vivo em nós, vão enxergar Jesus em nós. Então, o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como um alimento para o corpo. Então, assim como o pão nosso de cada dia, o perdão que a gente recebe de Deus, que a gente passa, é tão indispensável como um alimento, como algo físico que a gente necessita. Algo da alma que a gente precisa é o perdão. A gente deve entender isso. O perdão é essencial para a nossa vida, né? E a segunda petição é muito importante. Jesus deixa claro a necessidade desse perdão. Então, agora a gente vai para a terceira petição, não menos importante, que é: e não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus deixa aqui também essa petição como conclusão das demais, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente sabe, como eu falei, que há um reino mal. Há um mal no mundo. A gente está pedindo para que a gente seja conduzido longe desse mal. E esse mal pode estar na pessoa de Satanás, pode estar nesse reino das trevas, ou também pode estar no nosso coração, no pecado. Esse mal pode ser uma inclinação que a gente tenha. Então a gente clama: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a tentação é atribuída a Satanás, a esse reino do mal que existe, é real. E também muito mais a nossas inclinações pecaminosas. Todos nós temos inclinações pecaminosas. E a gente deve orar essa petição diariamente, pedindo para que a gente não caia nelas, que a gente seja livre delas, na verdade, né? Então, não nos deixe cair em tentação, é essencial para a vida do cristão, assim como o pão, e assim também como a segunda petição, que é: perdoa-as nas nossas dívidas. O perdão. Aqui também a gente vê que esse pedido para a gente não cair em tentação é essencial para a nossa vida. Vigiai e orai para que não entres em tentação. Já era uma recomendação do Senhor constante no Novo Testamento, né? Jesus sempre deixou alerta seus discípulos. Aqui, esse exemplo em Mateus 26, quando Jesus está se despedindo deles, né? Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, aqui ele deixa uma oração para que a gente ore, e depois ele recomenda: vigiai e orai. Fique esperto, ora essa petição que eu deixo para vocês. Ora o Pai Nosso, que isso não vai deixar vocês caírem em tentação. Faz isso. Ele está deixando um exemplo prático de como nós devemos nos comportar. E de como essa oração é essencial para que a gente não caia em nenhum tipo de mal, nenhum tipo de erro. Há uma oposição querendo que nos afastar do reino do Pai. Há um reino do mal. Sempre a gente cresceu vendo histórias animadas, que sempre havia o lado bom dos bonzinhos e o lado mal dos malvados. E aqueles malvados sempre queriam pegar esse reino do bem, esse lado do bem. E na verdade, isso na verdade pode parecer bobo, mas é real. Existe o mal e eles querem fazer oposição ao reino de Deus. E o reino de Deus, estabelecido em nossos corações, deve ser visto por todos para que os outros também se interessem por isso. Então, aqui a gente vê que esse pedido para nos afastar do mal, na verdade, é um pedido para nos afastar da oposição àquilo que vivemos, né? Então, precisamos ser livres de todos esses aspectos do mal. É uma petição muito abrangente. Então, nos livra do mal, a gente pensa: mas que mal é esse? Esse mal pode ser N coisas, né? Então, a gente não vai entrar também em problema do mal, que a gente poderia entrar aqui, mas né, a gente deixa claro que há vários motivos por que a gente deve orar essa terceira petição. Então, a gente viu essas 6 petições. Muitos
teólogos concordam que há 6 petições, embora alguns digam que há 7, que nessa aqui nos livra, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Tem alguns que separam, não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. Mas o texto diz diferente, mas nos livra do mal. E o texto conclui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje eu quis trazer essa pregação do Pai Nosso mais abrangente, trazendo todas as petições de uma vez só. Espero que vocês todos tenham sido edificados com isso no coração, entendido os motivos dessas petições e as ordens no qual Jesus coloca essa petição para que a gente ore, primeiro em adoração, segundo cumprindo as nossas necessidades. E eu vou concluir aplicando com a doxologia, na verdade, que a gente encontra aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 3 aplicações de acordo com essa doxologia. A primeira é: você deve servir ao Senhor, pois dele é o reino, e vivemos sob a sua autoridade. Então, num governo justo de um reino que se preocupa com o seu povo. Então, você deve servir ao Senhor, pois dele é o reino. O texto declara: dele é o reino. Do Senhor é o reino, e a gente vive debaixo desse reino, dessa autoridade. Por isso que todo cristão deve servir a Deus. E essa oração, na verdade, é uma dádiva para nós que servimos a Deus. Então, dele é o reino, dele é tudo, dele é o poder, dele é a glória para sempre. E porque dele é esse reino, a gente está debaixo dessa autoridade. Então, você deve seguir essa autoridade desse reino como um cristão e mostrar que esse reino é bom em sua vida prática, em sua vida comum para os outros. A segunda aplicação é que você deve ter segurança no Senhor, pois dele é o poder. O texto deixa claro que dele é o poder. E vivemos sob a sua proteção. O Senhor é quem nos protege do mal. É Ele que nos protege do maligno. É Ele que nos protege, que também nos dá encorajamento para enfrentar esse mal, que nos dá encorajamento para enfrentar as adversidades da vida, nos dá encorajamento para enfrentar qualquer adversidade. Dele é o poder, pois dele é o poder, a gente deve crer que dele é o poder, a gente deve crer que o texto diz que dele é o reino, o poder e a glória, e o poder, na verdade, é manifestado em nossas vidas também, como reforço contra esse mal, como algo divino para a gente enfrentar todas as angústias físicas, espirituais, e nos livrar de todo o ataque do mal. Então, dele é o poder. E para finalizar, você deve louvar ao Senhor, pois dele é toda a glória, e vivemos sob sua graça. Dele é glória. A gente viu todo essa oração, a gente vem acompanhando todo o Sermão do Monte, vendo como Jesus se importa conosco, como Deus se importa conosco, como Deus se importa com a adoração a Ele e também com o nosso modo de servir e com as nossas necessidades. Então a gente vê que esse Deus glorioso, que é santo, que é rei, que governa, que tem a vontade perfeita e que supre as nossas necessidades, Ele te vê toda essa magnitude dele. Então a gente deve dedicar a Ele toda a glória, a gente deve louvar a Ele por essa glória. A graça que nos foi dada por intermédio de Cristo e de sua entrega na cruz deve ser louvada. Então, que a gente saia daqui mentalizando toda essa oração do Pai Nosso e declarando que dele é o reino, o poder e a glória, e também vivendo isso, e também entrando nesse reino, desfrutando desse reino de Deus, desse poder, e louvando por toda essa glória ao Senhor. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, somos gratos pela Tua Palavra, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelas Suas orientações sobre a nossa vida. Essa oração, Senhor, é perfeita. Ela abrange todas as nossas necessidades, Senhor. Mas também ela lembra do Senhor. E ao lembrar do Senhor, a gente é edificado. Só de pensar no Senhor, nós somos já edificados em toda a Sua grandeza, em todo o Seu reino, em todo o Seu poder, Senhor. Que as nossas necessidades possam ser supridas, que nesse ano, Senhor, não nos falte nada, que o Senhor escute a nossa oração e que possamos orar com mais frequência, mostrando as nossas necessidades, mostrando também aquilo que precisamos para viver de acordo com a Tua Palavra, e que o Senhor nos escute. Eu sei que o Senhor nos escuta e eu sei que o Senhor supre todas as nossas necessidades,
que possamos, Senhor, ter uma vida devocional mais frequente, que possamos, Senhor, viver como irmãos em comunhão, desfrutando das Suas bênçãos, da Tua palavra, do louvor, para sempre, Senhor, e que esse ano seja muito abençoado para todas as famílias da capela e para todos os ouvintes dessa pregação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né, que nós temos um Deus que ouve a nossa oração. E Ele está no controle, meus irmãos, é a verdade, Ele está no controle. Enquanto o William pregava, eu estava lembrando daquele dia que estava vindo, né, foi anunciado e estava preparado para vir um ciclone devastador, né, e nós à mesa ali conversando e falando, né, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, destelhar a casa, e tadinha da avó que mora na praia, e a Camila olhou assim e disse: espera aí, gente, eu estou aqui e eu creio em Deus, e Deus não deixa essas coisas acontecer, porque eu creio. Então esta é a maneira, meus irmãos, da gente colocar isso, essas palavras tão preciosas que o William trouxe em prática na nossa vida. Amém? E agora, né, todo mundo preocupado aí com o ano, né? E eu ouvi uma família que estava discutindo lá sobre o governo, e agora, e o governo isso, e o governo aquilo, e uma menininha lá, o pessoal aqui da igreja, uma menininha lá perguntou para quem estava perto: o que estão falando? Aí, né, o pessoal lá explicou que era sobre o presidente. Ela pensou: eu sempre pensei que quem governasse era Jesus, né? Eu sempre pensei que quem governasse era Jesus. E é Jesus, meus irmãos. Então essa palavra é para o ano, não é para agora, é para o ano. Para a gente confiar que nós temos um Pai que cuida de nós e que governa a nossa vida. Amém? E vai governar a vida de vocês. Vamos participar da ceia? Louvado seja Deus. Que alegria, meus irmãos. Que alegria. Todo domingo a gente poder participar da ceia com vocês. Isso é precioso demais. Precioso demais. Precioso demais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Enquanto o Natan vai cantar, você vai vir aqui, né? Vai pegar o pão, o cálice. E o Valdir, nosso diácono, e a Jaque, né? Prepararam todo domingo com tanto capricho, com tanta honra, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Enquanto o Natan canta, vocês venham e peguem os elementos. Fonte és tu de toda a benção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos gemidos lá do céu, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos ti, bom Deus. Ó, ensina um novo canto dos gemidos lá do céu, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos ti, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados Deus lavou-me com seu sangue, o bom Jesus, devedor a sua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o peito com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma
Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a grande verdade, meus irmãos, da ceia do Senhor, a grande glória que o Senhor Jesus foi crucificado por nossos pecados, em nosso lugar, para nossa salvação, para nos justificar, para nos perdoar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor. Porque a tua palavra diz, se referindo à tua morte, que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, se referindo à sua morte na cruz, ao corpo do Senhor que foi pregado na cruz e ao sangue que foi derramado para nos perdoar. Por isso nós declaramos que nós somos perdoados pelos méritos de Jesus na cruz, que nós somos justificados, declarados justos pelos méritos do Senhor Jesus na cruz. Os nossos pecados são perdoados e nós recebemos a vida eterna pelos méritos de Jesus na cruz. Te louvamos, te bendizemos, para a glória do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Comam, meus irmãos, o pão. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, o nome do Senhor que sempre nos abençoa, sempre está conosco, o Senhor que é por nós, o Senhor que nos abençoa. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela igreja. Nós nos referimos aqui, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, não católica de catolicismo, mas de catolicidade, que significa a igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Que glória! Nós participamos disso. Nós somos parte disso. Em todos os tempos, em todos os lugares, a igreja sempre celebrou, celebra e celebrará o nome do Senhor eternamente. Bebam, meus irmãos. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Que glória, que glória, que glória, que glória. Todos os domingos participar do que representa estar incluído na morte e na ressurreição do nosso Senhor, e ter a certeza que os nossos pecados são perdoados, e ter a certeza que nós temos a vida eterna, e que nós temos a salvação, e que ao nos arrependermos de nossos pecados são perdoados, e nós temos um destino eterno, que é a glória do Pai. Amém, amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado, o Senhor seja louvado. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus.